E as contas no Corinthians foram aprovadas? Sim. Na noite dessa segunda-feira, apesar de números bastante ruins, o Conselho Deliberativo do Timão aprovou as contas de 2025, aquelas cujo prejuízo foi de 143 milhões de reais, com uma dívida bruta de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Foram 106 votos pela aprovação e 68 pela reprovação. Deu para perceber, entre conselheiros que estiveram no Parque São Jorge, que a irritação é total com Memphis Depay. A grande maioria dos membros do CD é absolutamente contrária à permanência do atleta, o que é só mais um indício de que o holandês não volta depois da Copa do Mundo. Só quero registrar mais alguns pontos importantes. A arrecadação alvinegra na temporada passada girou na casa dos 800 milhões de reais, número bem inferior a 1 bilhão e 800 milhões do Palmeiras e aos 2 bilhões e 100 milhões de reais do Flamengo. Para completar, contar também sobre um caso polêmico. Durante a reunião, foi contestado por parte de conselheiros da situação e da oposição sobre uma manobra contábil feita pelo departamento financeiro do Corinthians. Por conta dessa manobra, que acabou por submeter ao balanço de 2025 uma ação feita em 2026, essa medida permitiu que o Corinthians fechasse com um prejuízo de 143 milhões. Caso contrário, e as cifras poderiam ter superado os 700 milhões de reais no negativo. Só para você entender a situação grave em que se meteu do ponto de vista financeiro o Corinthians. Agora, o que o Corinthians está fazendo, né, para buscar reforços? Está tentando jogadores livres no mercado, conversando com empresários, e o Corinthians definiu aí as posições. 2 atacantes de beirada o Corinthians quer trazer, e se o Yuri for vendido, um centroavante. E um goleiro. Inclusive o Corinthians já está em busca de nomes, tá? Em busca de nomes. Lateral direito e zagueiro, né? Só virá um zagueiro se alguém sair, tá? Se alguém deixar o Corinthians, né, nesse setor. Então a zaga não é prioridade hoje, tá bom? Então prioridade é atacante, goleiro e lateral direito. E essa informação que eu quero trazer para vocês, atualizada, por quê? Eu apurei isso, né, ontem, no fim da noite, hoje pela manhã, confirmando, que o Corinthians ainda quer um goleiro. Quer dizer, as atuações do Cauê não convenceram a diretoria do Corinthians, tá? A diretoria do Corinthians, não convenceram a diretoria do Corinthians de que o Corinthians ainda, né, que o Corinthians não necessita de um goleiro mais. Porque eu vou falar um negócio para vocês, o que a gente viu do Cauê, eu vou dar a minha opinião. O Corinthians não precisa mais de um goleiro, tá? Minha opinião. E assim, eu espero para ver. Porque ninguém aqui criticou o Donelli antes dele jogar. Ninguém criticou o Felipe Longo antes dele jogar, tá? Ninguém. A gente criticou porque a gente viu o Donelli com medo da bola, não sai do gol, não chega no chute colocado, mesma coisa o Felipe Longo. Eu acho que o Felipe Longo ainda foi melhor que o Donelli no Corinthians, mas que também não passou confiança, tá? Não passou confiança. E aí o Cauê, ele chega, né, no Corinthians discretamente e faz grandes jogos. Ele passa, né, muita segurança, né? O Cauê tem mais qualidade que o Hugo. É só desenvolver o garoto que vai estar pronto para ser titular. O Cauê é suficiente, sabe? Concordo. Sim, o Cauê não dá rebote, que é algo que eu também percebi. Aliás, o Hugo é campeão dos rebotes, né? Enfim. Agora, o Samir Cauê não entra naquela ideia do goleiro baixo, ele não é tão alto, né? Isso eu também reparei. Entendeu? O Cauê não dá rebote, segurança, sabe jogar com os pés. E o Cauê é bom, sai do gol, joga com os pés. O Cauê acertou todos os passes. Enfim. O que eu penso é o seguinte, né? O que eu penso é o seguinte: o Cauê é um goleiro que precisa ser trabalhado, ainda lapidado, mas que a gente já viu muitas qualidades. A camisa não pesou. E às vezes as pessoas falam assim, mas tem que ser experiente. O argumento que me falaram ontem é: precisa de um goleiro experiente para segurar a onda numa Libertadores. Mas eu vou citar um outro argumento, que aí eu acho que vocês vão concordar comigo. E aí eu começo a concordar com a diretoria do Corinthians, tá? Então olha só, isso que eu vou trazer para vocês é importante. Primeiro, do Cauê, eu queria defender a tese de que não precisa ser experiente.
Eu era criança quando o Ronaldo assumiu o gol do Corinthians, Ronaldo Giovanelli. Cara, a camisa não pesou, né? Os corintianos das antigas vão lembrar o pênalti contra o Dário Pereira, no clássico contra o São Paulo, era o início ali do Ronaldo, no gol. O Corinthians vinha de 2 goleiros super experientes no gol, tinha o Carlos, que era o Carlos Galo, que era um baita de um goleiro, e o Valdir Pérez vem para jogar no Corinthians. Então quem acompanhou a Copa União 87, enfim, né, viu o Valdir Pérez, que fez história no São Paulo, defendeu o gol do Corinthians. O Corinthians vinha de 2 goleiros experientes, de repente, né, o Valdir sai, o Carlos se machuca e o Ronaldo assume o gol. E não teve problema nenhum, ficou anos e anos ali no gol do Corinthians. Se tiver personalidade e for bom, tá? Aí, meu amigo, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. A questão é a seguinte: o Corinthians acha que o goleiro reserva tem que ser experiente. E tem uma questão, que eu nem fui confirmar qual foi o último clube, eu acho que o último clube foi o Milan. Depois vocês podem me ajudar se chegou alguma outra proposta. Mas a informação que eu tenho é que o Corinthians trabalha com a possibilidade da saída do Hugo. Então, estou trazendo para vocês aqui uma informação exclusiva, que o Corinthians ainda quer um goleiro, porque o Corinthians está, né, inclusive, conversando com agentes por aí atrás de um goleiro no mercado. Os profissionais do Corinthians estão, né, o scout de olho nos nomes de possíveis goleiros que o Corinthians pode contratar, goleiro experiente, tá? Porque o Corinthians também trabalha com a possível saída do Hugo no meio do ano. E uma frase que eu ouvi ontem, que eu vou trazer para vocês com exclusividade. Olha, abre aspas. Eles, né, ainda, o clube que fez uma proposta para o Hugo, a proposta que o Hugo tem, eu vou usar a palavra que eles usaram, eles estão sustentando a proposta. Qual foi o último clube que fez uma proposta para o Hugo? Foi o Milan, gente? Ou teve algum outro clube? Eu acho que foi o Milan, né? Se eu não me engano, foi o Milan. Foi o último, né? E o Hugo vai para a Copa. Se o Hugo for para a Copa, é certeza que ele sai. Diz aí não, foi o Milan, né? Ou o Besiktas. Teve o Besiktas também. Foi Milan ou Besiktas. Eu estava esquecendo do Besiktas, era o nome que eu queria lembrar, tá? Então, só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem, a frase que eu ouvi é: o clube, tá? A pessoa não quis falar o clube para mim, mas aí eu falei ao Milan, não respondeu. Então pode ser até o Besiktas, né? O clube que fez a proposta para o Hugo ainda está sustentando a proposta. Tá? Não quer dizer que esse clube aumentou a proposta, tá bom, gente? Não quer dizer que esse clube aumentou a proposta. Você vê que o importante do jornalista é trazer aquilo que ele realmente recebeu, né? A gente não tem esse negócio de, eu aumento, mas não invento. Aqui não tem isso. Eu poderia falar, aumentar a proposta. Não, eu vou sempre, meu compromisso é sempre com a verdade. A frase que me usaram é sustentar, estão sustentando a proposta. O que quer dizer? O clube que fez proposta para o Hugo, ou os clubes que fizeram proposta para o Hugo, estão sustentando a proposta. Eles não retiraram a proposta. Se o Hugo quiser sair no meio do ano, ele sai. Entendeu? Claro, né? O Corinthians vai ter que vender. Mas normalmente, gente, isso não muda. Independente de diretoria ou não, isso não muda. Se o goleiro quer sair, se o jogador, goleiro, né? Se o atleta quer sair, o clube não vai ficar batendo de frente com o atleta. Entendeu? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.